temos 3 tipos de eletivas no nosso currículo, né? E nós chamaremos agora o professor Bruno Santos, que vai novamente retomar conosco os conceitos, a metodologia das eletivas, o passo a passo de desenvolvimento de uma eletiva, porque nós percebemos que esse é uma das grandes dúvidas das equipes gestoras, é o momento no qual é o passo a passo para a organização dessa eletiva, né, da oferta dessa eletiva para os próprios estudantes, e o nome já diz, né, a eletiva, ele vai fazer escolhas, percebam que a gente vem falando novamente das escolhas, e a eletiva traz essa possibilidade. Mas também, gestores e supervisores e todos aqui presentes, também de dizer a vocês que as eletivas nesse contexto não é algo que nós nunca trabalhamos, nunca vivenciamos enquanto contexto escolar, né? Quem não se lembra dos projetos pedagógicos, dos projetos didáticos, dos projetos extracurriculares? Na verdade, eles agora estão sistematizados dentro de uma matriz, né, de uma matriz curricular, que precisa estar interligado com a BNCC. Então, é tudo, como eu disse, tudo interligado. E aí, eu vou chamar agora o professor Bruno Santos, que vai fazer aqui com a gente retomar esse passo a passo das eletivas, né? Nós sabemos que nós temos aí, não é, professor Bruno, as eletivas de base, as pré-IFs e as eletivas de itinerário. Mas, nesse momento, nós vamos focar nas 2 eletivas que nós vamos trabalhar na primeira série, né? Que é a eletiva de base e a eletiva de pré-itinerário formativo. Por quê? Como a gente já vem dizendo, nós continuaremos nesse processo formativo com todos vocês, com os professores. Então, ao longo de 2022, nós vamos aprofundar mais essas orientações sobre o itinerário formativo, né? Então, vamos viver cada uma dessas eletivas de uma vez, para que a gente possa fazê-las bem feitas, né? No começo vamos ter erros, acertos, mas vamos fazer sim da melhor forma possível, eu tenho certeza. Então, professor Bruno, é com você as eletivas. Então, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Sei o que é a angústia que vocês estão passando esses dias aí, esses 15, 20 dias depois desse ano novo. A gente vem cheio de angústia, cheio de perguntas, interrogações de como vai acontecer. E da mesma maneira, os professores vão chegar até vocês, tá? O que a gente tem para agora é o seguinte, em relação a essa vivência. Tenham calma, tenham paciência. Erros vão acontecer? Com certeza. Mudanças? Com certeza também. Mas a gente sabendo que a gente vai fazer o nosso melhor para tentar seguir as diretrizes que a SAGEA e todos os órgãos da Secretaria de Educação tentam repassar para vocês, se a gente conseguir seguir da maneira como é repassada, a gente vai evitar maior quantidade de falhas. Então, esse é o objetivo de hoje, é tentar trazer principalmente a prática de como é que vai acontecer as eletivas e um pouco da teoria também. Pode adiantar, Marcos. Vou iniciar aqui o bloco fazendo referência a alguns pensadores e a algumas informações científicas, né? Então, Rousseau, camarada aí, grande filósofo, né? Que viveu aí de 1712 a 1778, há quanto tempo foi isso, né? Ele falando sobre como ele via a educação na época dele, o que ele recebeu de instrução, ele falou o seguinte, que era o quê? Aprender um amontoado de coisas, ideias confusas, desconectas e supérfluas a título de educação. Então, muitas vezes, no nosso ensino médio tradicional, a gente sofria com isso, o acúmulo de informações. Nós, enquanto professores, que tínhamos que dar conta de um rol de conteúdos, vários objetos de conhecimento, tinha prazos, a gente tinha que adequar de acordo com a nossa organização para tentar finalizar, e o aluno recebendo ali 13, 12 disciplinas, vários conteúdos ao mesmo tempo, de forma a acumular esse conhecimento e muitas vezes não saber trabalhar com o que aprendeu, somente para fazer uma prova e depois esquecer da maior parte do que foi repassado. Então, Rousseau já falava isso lá em 1700 e pouco, tá? Então, a gente vê que isso não é algo atual, que essa situação não é algo atual, é algo que vem de muito tempo na educação. E aí, quando foi em 2016, teve uma exposição de motivos, no qual o ministro da Educação repassou para o presidente, né? E ele falava o seguinte, entre vários e vários aspectos, como alto índice de evasão,
como baixo desenvolvimento nos índices educacionais, como o IDEB, lá na prova SAEB, proeficiência de português, na língua portuguesa e matemática também baixos. A gente vivencia isso. Enquanto gestores, a gente fica observando, muitas vezes eu parava, pegava os dados lá, resultado de SEAMA, resultado de SAEB, e eu ficava, cara, o que a gente está fazendo? Por que a gente não está conseguindo alcançar? Compartilhava essas indagações com os outros gestores, gestor pedagógico, com GAF, PCA, porque realmente é algo que nos deixa, de uma certa forma, muito impacientes, porque a gente tentava organizar a escola, mas não conseguia o êxito acadêmico, tá? E aí ele fala nessa pesquisa que ele enviou lá para o presidente em 2016, que foi quando iniciou aí as primeiras, como a Adelaide mostrou, as primeiras mobilizações para essa mudança no ensino médio, e ele falava lá que os jovens de baixa renda não veem sentido no que a escola ensina. E aí essa fala de não ver sentido no que a escola ensina bate certinho com o que Rousseau falou lá atrás, tá? E aí, por fim, a gente chega aqui na década de 90 com Paulo Freire. E aí Freire falava o quê? Que ensinar não é transferir conhecimento, não é o simples transferir de conhecimento, mas é criar essas possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, eu penso que, pode adiantar, Marcos, eu penso que a eletiva é muito nesse sentido, é muito de fazer com que o jovem participe, o jovem entenda aquele conhecimento, mas também movimente, manuseie esse conhecimento dentro de si e no ambiente escolar. Quando a gente fala de culminância, daqui a pouco eu vou falar da culminância das eletivas, ela é bem isso. É a participação do jovem com tudo que ele aprendeu ali ao longo de 6 meses, no caso de uma eletiva de base, né, ou 1 ano, no caso de eletiva de pré-IF, e ele tentar passar aquilo para os outros colegas. Aí sim, a gente não vai estar só transmitindo conteúdo, a gente está fazendo o jovem se movimentar através desse conteúdo, tá? Ele ter um entendimento. O que são eletivas, enfim, Bruno? Tu já está falando há muito tempo sobre eletiva, vamos lá. O que é eletiva? Ela é um componente curricular, só que ela é voltado para temas, né? O professor ele tem uma liberdade de criar o tema, mas ele não tem uma liberdade no currículo total, tá? De acordo com a eletiva de base, o pré-IF, ele vai ter direcionamentos de rede para poder trabalhar, tá? Isso é muito importante. É algo que a gente vem discutindo há muito tempo. É importante para a IF ter seus direcionamentos. É importante a eletiva de base ter seu direcionamento, até para facilitar a vida do professor na hora do planejamento. E isso eu também vou passar mais logo para vocês, gestores, né? Então, a escolha da parte do próprio currículo. Como assim, Bruno? O aluno vai escolher o próprio currículo dele? Sim, em parte, sim. Existe o que é formação geral básica, que todo mundo vai ter que aprender durante esses 3 anos, mas existem os itinerários formativos. Eletiva de base, ela faz parte de itinerário formativo, assim como a eletiva de pré-IF. A diferença é que pré-IF ela é específica dentro do currículo e a de base ela é mais ampla, ela tem uma visão mais ampla em relação a todo o currículo. Essa é a diferença básica das duas em termos de currículo, tá? Para poder os professores terem esse entendimento. E todo esse currículo, ele é baseado aonde, Bruno? No documento curricular da rede estadual, que foi todo refeito. Então, vai haver trabalho junto aos professores, porque eles, antes era muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Muito do que eu já fazia na minha prática educativa de 5, 10, 15, 20 anos, eu já tinha um rol de conteúdos, eu já sabia o que era a primeira série, o que era da segunda, o que era a terceira. Agora não, mudou. Tá? A formação geral básica tem os seus conteúdos, que agora vai ter que ser reforçado em uma carga horária X, definida. Então, é importante a gente ter essa mobilização lá no planejamento, lá na jornada pedagógica e nos outros momentos de interação com o professor. E, Bruno, esse currículo, a eletiva de base, por exemplo, uma escola que for ter três turmas de primeira série, ela vai ter 6 eletivas de base ocorrendo, certo? E nessas 6 eletivas de base, o aluno vai poder estar escolhendo 2 para poder realizar. Então, cada estudante cursa 2 eletivas ao longo do ano. Ao longo do semestre. Acumuladamente ao longo do ano, eu prefiro não comentar para vocês não se perderem. Então, ao longo do semestre, ele cursa 2 eletivas ao mesmo tempo. E aí, essa eletiva pode ser que tenha uma falando em relação a preconceito racial, pode ter outra falando sobre a questão de artes, a outra que vai falar sobre a questão da mulher, do infanticídio, do feminicídio. Então, vejam a quantidade de temáticas que eu posso trazer em um bloco de eletivas de um semestre. É gigantesco. E o professor ele se sente à vontade, porque ele tem vontade de trabalhar com essas temáticas, tá? Que antes ficavam apenas
como a Elisiane falou, ficava apenas incluso em projetos esporádicos na escola, agora vai ser praxe, vai ser o tempo todo, vai ser rotina, tá? E isso aí fica mais interessante para o aluno. O que antes o aluno não conseguia ver, como foi defendido lá pelo ministro da Educação, que ele falava que não, os jovens não conseguem ter sentido agora, e isso vai trazer sentido para o jovem. Porque quando ele quiser, uma menina, por exemplo, que ela quiser entender mais sobre feminicídio, que tiver uma eletiva que contempla isso, ela vai poder ver a representatividade de um anseio dela dentro da escola. Então, e causa aquela questão de sentimento de pertencimento. Pô, eu estou nessa escola e essa escola traz materiais, traz questões que eu quero discutir, que eu acho interessante discutir, certo? É tão interessante que lá no final do terceiro ano, o aluno ele vai receber o histórico dele. E nesse histórico vai ter o rol de eletivas que esse aluno cumpriu desde a primeira série até o final. Por isso que é importante a escola, se caso ela pense em repetir eletivas, que é possível, mas não é aconselhado para poder variar a quantidade de temáticas, ela pode repetir. Bruno, deu muito certo lá na escola uma eletiva. Falava sobre arte gráfica, grafitagem, etc. E a gente quer levar lá para o segundo semestre. Pode? Pode. O importante o aluno não pode repetir. Então, se eu, João dos Anzóis, fiz grafitagem lá no primeiro semestre, eu não posso cursar o resto dos 3 anos. Porque eu já sei o conteúdo, já sei qual é a abordagem. Imagina eu sair no final do terceiro ano tendo cursado várias eletivas e todas elas foi grafitagem. Então não vai ter o objetivo fim, que é fazer com que esse aluno entenda vários cenários diferentes, tá bom? Bruno, o que tem de particular na eletiva? O que é diferente nessa eletiva? Muita coisa. Primeiro é 2 professores, né? Antes, quem trabalhava com 2 professores em sala de aula? Nunca. Muito difícil. Eu, nas minhas falas, sempre remeto a uma experiência própria. Mais de 20 anos de formação acadêmica, eu tive uma aula envolvendo a questão de interdisciplinaridade. 2 professores se juntaram, levaram a gente para fora da escola, para o pátio da escola, e começaram a discutir filosofia e religião. 2 áreas diferentes. E eles iam conversando, não esqueça, eu estava na 4ª série. Então, imagina a quantidade de... Se eu, enquanto uma pessoa que tive um momento de interação de forma interdisciplinar diferenciada ao longo da minha vida, imagina um aluno que vai ter isso no cotidiano dele. Todo semestre, 2 eletivas, agindo de forma interdisciplinar com 2 professores simultaneamente. É potente, gente. É potente. E tem resultado, tá bom? Agora, Bruno, sim, fora os 2 professores, nós temos uma outra mudança no ambiente. O aluno ele vai sair da sua sala. Então, imagina que tem um aluno da turma 100, da 101 e da 102. Num horário de eletiva, eles já não são mais da 100, 101 e 102. Eles vão para a sala de eletiva. Por exemplo, a sala 100, a sala que ocorre a turma 100, ela pode estar na eletiva de África, temática africana, continente africano e sua cultura. A sala 2, ela pode estar falando sobre feminicídio. A temática da professora é feminicídio. Na sala da 102, ela pode estar falando sobre a temática de escravidão moderna, né? Então, são 3 temáticas diferentes. Esse aluno que é da turma 100, ele pode estar indo lá para a sala 102, porque lá a temática é que ele escolheu. O aluno da 102, ele pode estar indo lá para a sala 100, porque a temática dele é aquela. E aí tem que ter bastante cuidado de procedimentos para poder esse aluno não estar perdido, para poder a gestão toda semana ter que estar parando para movimentar o aluno de uma sala para outra. E a gente vai tentar explicar esses procedimentos ao longo da abordagem, tá? Importante falar aqui, Bruno, para que serve? Por que eu preciso pegar esses alunos e misturar todo mundo? Para que essa dor de cabeça para a gestão? Né? É uma pergunta, porque a gente vai ficar lá naquele anseio, naquela movimentação. É importante, gente, porque um grande pensador da pedagogia, que foi Vygotsky, ele fala, entre várias coisas, sobre a zona de desenvolvimento proximal, que foi uma teoria dele, que a zona de desenvolvimento proximal é a diferença do que tu conhece para aquilo que tu vai precisar conhecer, aquilo que tu ainda não domina. Essa distância ela é reduzida quando eu começo a aumentar as interações do estudante, do aluno, com outras pessoas. Então, quanto mais interações, mais pessoas diferentes eu conheço, eu convivo, eu vou conseguir reduzir essa zona de desenvolvimento proximal para que o aluno aprenda mais rápido. Tá? E aí, quando eu falo em aprender mais rápido, não é eu aprender só cognitivo, é eu aprender social. Tá? É uma socioeducação. Às vezes o aluno ele tem um comportamento diferente na sala dele, quando ele vai para a eletiva ele tem outro comportamento.
porque ele passa a conviver com pessoas diferentes, que têm outro ritmo, tá? E isso é muito importante nessa educação interdimensional que a gente vem conversando, que é o que o novo ensino médio traz para a gente, essa reformulação, tá? Pode passar, Marcos. Então, tipo de eletivo, a Elisene acabou de citar para vocês, eu coloquei aqui de verde, tá? O que a primeira série, que é a maior parte do mundo amostral hoje do Maranhão, vai trabalhar, que é a eletiva de base nacional comum curricular e a eletiva de pré-itinerário formativo. Então, essas são as duas que vocês irão focar, a maioria de vocês. Eletiva de itinerário formativo, que vai iniciar na segunda série, ela já é uma outra situação, ela vai necessitar de outros momentos específicos com as escolas pilotos, tá bom? Que não é o caso da maioria. A maioria é a escola que vai iniciar somente a primeira série, no REM. Pode adiantar, Marcos. Primeiro, em relação ao enfoque, Bruno, já que a gente vai trabalhar eletiva de base e eletiva de pré-IF, o que muda de uma para outra? Qual é a diferença de uma para outra? Então, o enfoque de uma eletiva de base é o quê? É interligar interdisciplinaridade, é aprofundar e enriquecer as diferentes áreas de conhecimento. Como eu falei, eu, professor de História, em poucos momentos tive a oportunidade de falar da história da África, apesar de estar lá no currículo, né? Legalmente. Mas bem pouco eu olhei isso. E aí, como é que eu posso utilizar? Eu posso utilizar uma eletiva de base para tratar esse assunto, ou seja, enriquecer, aprofundar. Feminicídio, ele tá dentro de alguma área, com certeza, dentro de sociologia. Vão ter abordagens. Ah, Bruno, tem um capítulo, somente disso não vai ter. E aí, por isso que a gente fala de enriquecer, de ampliar, de aprofundar, de interligar. Será que o feminicídio ele é somente uma vertente social? Será que não existem outras formas de abordar o feminicídio? Geograficamente, por exemplo, tá? Na parte da sociologia, qual é a abordagem? Quais são os objetos de conhecimento que eu posso trabalhar com esse tema? Então, a eletiva de base ela vem muito com essa movimentação, tá? A eletiva de pré-IF ela tem um foco distinto. Por quê? Enquanto a eletiva de base ela é ampla, tu pode estar traçando dentro de arte, língua portuguesa, mas também dentro de química, biologia, dentro de matemática. Eu tenho essa liberdade. A eletiva de pré-IF não. Ela afunila, tá? Ela afunila. A eletiva de pré-IF ela vai determinar áreas de conhecimento de acordo com o itinerário integrado. Então, itinerário formativo de saúde. Lá vocês vão ver que tem a área de matemática, mas também tem a área de natureza. Duas áreas distintas dentro do mesmo itinerário. E aí eu vou trabalhar com a parte de humanas, Bruno, e social aqui dentro dessa pré-IF? Não vai. Porque a abordagem é diferente. A abordagem é dentro dessas áreas específicas. Com que intuito, Bruno? Com o intuito de mostrar, não somente aprofundar os conhecimentos daquela área como uma eletiva de base, mas dentro daquele itinerário específico, mas também de mostrar o que vem de muito importante e de enfoque nesses itinerários formativos, que é mostrar o mundo do trabalho. Então, o projeto de vida vai estar trabalhando isso. Eletiva de pré-IF também vai estar trabalhando, porque quando eu estiver falando de matemática, não sei, vamos lá, eu posso trabalhar com a parte de biologia, a área médica, para itinerário de saúde vai falar sobre medicina. E aí, nesse itinerário de saúde, o que eu posso trazer para o aluno? O que existe de possibilidades na área de saúde gigantesca? Eu vou falar de enfermagem enquanto curso superior, mas vou falar de enfermagem enquanto curso técnico, vou abordar com os alunos o curso de medicina, posso estar falando sobre a questão de valores salariais que as diferentes classes podem conseguir dessa área, mas também eu vou falar de laboratório, que quem tem formação em biologia pode trabalhar em laboratório, vou falar de biomedicina. Então, olhem, a quantidade de assuntos, de conteúdos, de objetos de conhecimento e mundo do trabalho dentro de cada pré-itinerário formativo. E o objetivo é justamente esse. Por quê, Bruno? Porque o aluno ele vai estar com um projeto de vida, tutoria, falando sobre esse mundo do trabalho, falando sobre ele se entender, falando de como ele vai poder melhorar academicamente para poder alcançar os seus objetivos. E atrelado a isso, eu tenho uma eletiva de pré-IF juntando objetos de conhecimento e mundo produtivo. Para quê? Para poder chegar no final da primeira série, ele poder ter um entendimento do que existe na nossa sociedade, que ele possa escolher, e aí ele sim adentrar na segunda série, no itinerário formativo que ele quiser. Então a gente chama a eletiva de pré-IF nesse momento, é obrigatório para todos os alunos e todas elas. Os 4 grandes itinerários, todos eles vão ter só pré-IF. Para quê, Bruno? Como catálogo, certo? Como um cardápio,
para poder o aluno degustar, como diria a minha amiga Raquel lá da Subset, para ele poder degustar as diferenças, essências de cada itinerário formativo e assim poder ele escolher lá no final da primeira série. Então, percebam a interligação de todas essas disciplinas, de todas essas unidades e componentes curriculares envolvidos, tá bom? Onde antes, pode passar, Marquinhos, onde antes a gente tinha cada componente curricular distinto, separado, trabalhando de forma isolada, agora a gente vai estar cada vez mais integrando essas diferentes áreas, tá bom? Continuando as diferenças, eletiva de base e eletiva de pré-IF. Enquanto a oferta, a eletiva de base, ela acontece semestralmente. Eletiva pré-IF, ela acontece anualmente nas escolas regulares, tá? Então, a pré-IF, ela vai do início do ano até o término. Aqueles mesmos professores, aquela mesma abordagem, aquele mesmo tema. Eletiva de base, não. Ela vai acontecer no primeiro semestre, com temas diferentes, com aqueles professores. Lá no segundo semestre, tu pode fazer novos pares de professores, tu pode, mesmo que tenha o mesmo par de professor, mas ele vai ter que criar uma nova forma, uma nova abordagem, um novo tema. Então, ela tem essa fluidez ao longo do ano, a eletiva de base, diferente da de pré-IF, certo? Quantidade de eletiva por turma. Então, eu, enquanto aluno da minha turma, eu vou ter 2 eletivas sendo disponibilizadas para mim. Quantidade de eletivas de pré-IF, Bruno, são 4. Então, eletiva de base são 2, eletiva pré-IF são 4, certo? 4 porque pré-IF? Uma para cada itinerário, para eu apresentar o itinerário para o estudante. Horário, Bruno, bora lá para os horários, isso aí está me dando uma dor de cabeça terrível, eu gestor. Então, o horário, gente, é o seguinte, a eletiva de base, ela vai ter 2 horários fixos em um dia e vai ter 2 horários fixos em outro dia, certo? 2 horários fixos. Eletiva de pré-IF são 4 horários, uma para cada itinerário, e eles podem ficar como uma disciplina comum, certo? Flutuando durante a semana. Então, matemática, eu posso botar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto da segunda. Da mesma forma como na sexta, na quinta, pré-IF também vai ter essa liberdade. Vocês não vão precisar se preocupar com ter horário fixo, porque os alunos não vão se misturar na pré-IF, visto que todo mundo vai ter que cursar a mesma pré-IF. Entendido? Planejamento. Qual é o planejamento da eletiva de base? Ementa. Existe uma ementa da eletiva, e essa ementa é padronizada, a gente vai enviar para vocês. Existe uma ementa de eletiva para pré-IF e existe uma ementa de eletiva para eletiva de base, tá bom? São 2 ementas diferentes. Se eu conseguir o tempo, eu posso explicar as diferenças das ementas, mas eu penso que não vai dar. É algo mais longo que eu posso entrar na discussão lá com o professor no próximo webinário. Mas, continuando, nessa ementa eu vou estar discutindo, além de todo aquele padrão normal do plano de ensino, eu vou estar discutindo questão de feirão, de inscrição e de culminância dessa eletiva, tá? Quais são os objetos de conhecimento, Bruno? Esse é o meu grande dor de cabeça. O que eu vou mostrar para o professor? O que ele deve trazer de objeto de conhecimento desse novo documento da rede curricular para o planejamento da eletiva de base? Então, ele vai trabalhar com formação geral básica da primeira série. Não entendi, Bruno. O currículo foi dividido em 2 grupos, tá? Formação geral básica, aquilo que todo mundo vai ter que olhar durante os 3 anos, e itinerário formativo. A eletiva de base, nesse momento, da primeira série, nesse momento, ela vai trabalhar com o quê, Bruno? Com formação geral básica da primeira série. Então, ela vai enriquecer os conteúdos de lá. Quando o professor estiver lá no planejamento, na tua jornada pedagógica, tu vai dar para ele. Juntou o professor de sociologia com o professor de história. E aí, gestor, o que eu vou usar? Eu vou inventar o conteúdo? Não. Tá aqui. Pegue sua matriz curricular, pegue seu rol de conteúdo, seus objetos de conhecimento, lá de biologia e sociologia que eu falei, né? Lá de biologia e de sociologia, observem com o tema que vocês escolherem, observem quais objetos de conhecimento cabem dentro desse tema. Então, essa é a articulação na eletiva de base. Na eletiva de pré-IF, é mais afunilado. Existe um rol de conteúdo já pré-definido para cada pré-IF. Então, vocês irão receber, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, como é que é esse rol de conteúdo. Vai ter lá pré-IF de saúde. O eixo temático que vocês podem trabalhar são esses 4. Dentro de cada eixo temático desse tem os objetos de conhecimento e os objetivos. E aí vai, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Avaliação. Nenhuma delas tem a nota, tá? Essa aí foi uma atualização. No último webinário a gente estava falando que pré-IF teria nota, mas não vai haver mais nota, tá? Adequações do CIAEP e adequações pedagógicas que foram feitas pela SAGEA. Então, não haverá nota nem para a eletiva de base, nem para a pré-IF.
da parte diversificada hoje, na primeira série, a única que recebe nota é cultura espanhola. O restante não recebe nota, certo? Bruno, e eu vou adiantar para vocês. Bruno, meu aluno, ele está acostumado com nota. Se não tiver nota, esse aluno não vai produzir, realmente. Ele vai se adaptar. E o que a escola pode estar trazendo? Enquanto conselho, mas nada oficial, mas enquanto conselho, é interessante que a escola comece a pensar em nota qualitativa, dentro de projeto de vida, nota qualitativa. Como é que a gente pode estar ajudando essa prática qualitativa lá em PV, qualitativa dentro de eletiva, uma avaliação qualitativa, tá? É o máximo que eu posso estar passando para vocês de ajuda. Mas é interessante vocês trabalharem dessa forma para poder o aluno sentir uma necessidade de participação, porque tem aqueles que vão falar assim, não tem nota, então eu não vou fazer nada. Então é um problema que nós, enquanto rede, nós, enquanto gestão, escola, a gente tem que estar resolvendo particularmente, tá? Feirão das eletivas. Bruno, feirão da eletiva. Eletiva de base tem um feirão. O que é feirão? É a apresentação da eletiva pelos professores para os alunos. Então, minha dupla, eu, professor de biologia, a Paulinha, professora de história. A gente fez a dupla nós dois. E aí vai eu e ela lá para frente. A gente vai montar um stand, vai apresentar, vai vender o nosso peixe, como diria. Por isso que é feirão, né? Vai vender o nosso peixe, vai falar o que minha eletiva vai trabalhar, porque eu quero atrair o aluno para ela. Aí eu falo, vou falar sobre a questão história, a Pauline trabalha com história, e eu trabalho com biologia, a Pauline vai falar sobre toda a questão histórica da África, e eu vou trabalhar sobre a questão genética, da onde vem as características de cor de pele, quais são a questão da genética populacional, como é que funciona isso, de que forma que eu posso conhecer, e aí eu começo a interagir, tá bom? Então, o feirão das eletivas é isso, é vender o peixe. Tem aonde, Bruno? Na eletiva de base. Tem na pré-EF? Não. Todos os alunos vão cursar o mesmo pré-itinerário, então tem por que ter um feirão para isso, certo? Culminância da eletiva. O que é uma culminância da eletiva? Os alunos, junto com o professor, vão socializar com a escola o que eles produziram. E aí, nesse momento, que é o que eu falei, que aí a gente trabalha o protagonismo do aluno, porque ele vai começar a fazer as coisas, vai começar a mostrar, vai ter que aprender para apresentar. E aí é nesse momento, nessa socialização aí, que eu tenho o fomento ao protagonismo estudantil, ao protagonismo juvenil, tá bom? Ele tem aonde? Na eletiva de base. Bruno, ele tem na pré-IF? Pode ter. Fica a critério da escola nesse momento, tá bom? Pode ter. Eu digo que é interessante ter. É interessante ter. Você imagina você trazer para a escola uma eletiva de pré-IF voltada para a questão do mundo do trabalho. O que vocês podem apresentar para todo mundo? É legal. Mas é a critério de vocês, de cada gestor junto com o seu grupo. Tá bom? Registro no CIAEP. Então, o registro no CIAEP vai registrar o quê? Tanto na eletiva de base quanto pré-IF. Frequência e conteúdo. Somente isso. Só frequência e conteúdo. Não vai ser registrado nota, porque não tem nota. Pode adiantar para mim, Marquinhos. Aqui eu trouxe para vocês um horário para que vocês possam dar uma entendida, né? Se vocês olharem aqui, eu tenho a turma 100, 101, 102 e 103. Então, na turma 101, a gente tem aqui, eletiva de base. Vejam lá, na quinta-feira da turma 101, o segundo e terceiro horário, ele está fixo, ó. Tanto na turma 101, quanto na turma 102, quanto na turma 103, tá? Em um outro momento, no outro dia, no caso aqui sexta-feira, a gente colocou também horário fixo de eletiva para a turma 101, 102 e 103. Então, assim que deve estar disposto o horário de vocês. Bruno, tem que ser quinta e sexta? Não. Só precisa ser fixo para as 3 turmas. Mas a quinta e a sexta não é preciso. Fica a critério de vocês. Até porque a gente sabe que dá dor de cabeça na hora de mapear o professor, porque cada um tem suas particularidades, né? E, Bruno, elas têm que sempre ser segundo e terceiro. A eletiva de um dia, na outra também tem que ser segundo e terceiro? Não. Você pode estar adaptando. Segundo e terceiro, na outra, quarta e quinto. O que a gente pede é que seja horário conjugado. Não pode ser horário separado. Tem que estar junto esses horários, tá bom? Para poder facilitar a dinâmica do professor e dar mais tempo para eles poderem estar conversando e se organizando junto ao aluno. Pré-IF, se vocês olharem, a pré-IF está espalhada aí, ó, na 101, na 102 e na 103. O horário não é coincidente, tá bom? Pode adiantar, Marquinhos. Passo a passo da eletiva de base.
Vocês estão vendo aí, tá meio misturado os slides, mas não tem problema, não se preocupem. Eu coloquei todas as informações em um slide, esse aí está desconfigurado, não sei porquê. Mas eu botei todas as informações em um slide para que vocês possam entender como é que funciona essa passagem. Adianta para mim, Sérgio. Desculpa, Marcos. Qual é a primeira etapa de uma eletiva? É lá na jornada pedagógica. Então, é na jornada pedagógica que você, gestor, vai estar entregando para o professor, primeiro, para o grupo, quem são os professores que vão ficar coletivo. Você tem que chegar na jornada pedagógica com isso. Você fez seu mapeamento, já destacou lá os professores que vão ficar coletiva, e no dia da jornada vocês vão falar, professor, A, B, C e D vai ficar com eletiva. Façam seus pares. Bruno, eu posso definir o par de uma eletiva? Pode, mas provavelmente você vai ter dor de cabeça, porque nem sempre os professores têm aquela amizade, e aí dá problema na hora da dinâmica final, tá bom? Então é interessante, não seja obrigado, deixar a critério dos professores fazerem seus pares, porque eles vão conversar melhor, vão ver que a temática é mais fácil de adaptar para a realidade deles, e aí facilita a parte prática da atividade, tá bom? O que é importante, bem aí, é que na hora que for fazer os pares, é a critério deles, mas eles não podem ter a mesma disciplina. Então, imagina eu, professor de biologia, com o João dos Anzóis, professor de biologia. A gente vai fazer o papo para falar de eletiva. E aí, cadê o caráter interdisciplinar? Acabou, sumiu. Por isso, tem que ser professores de unidades curriculares diferentes, de componentes diferentes, tá bom? Essa é a observação. Interessante se for de áreas distintas ainda, para não ser da mesma área. Biologia e química. Pode? Pode. Mas melhor ainda se for biologia e história, por exemplo, para poder trabalhar mais ainda de forma interdisciplinar. A gente vai disponibilizar, como eu falei, a ementa da eletiva para vocês, para que vocês apresentem para os professores nesse dia, tá? O modelo. E também vamos disponibilizar o currículo. O que existe de currículo de formação geral básica, que é o que vocês vão disponibilizar para os professores de eletiva de base. E o que existe de currículo para pré-itinerário formativo, que eles vão utilizar para fazer a ementa deles de pré-IF. Tá bom? Pode adiantar, Serginho. Marcos. Não sei de onde eu tirei Serginho. Etapa 2, feirão da eletiva. Como é que acontece isso, Bruno? Como eu disse, faz as duplas de professores. E aos professores com essa eletiva, sua ementa pronta, eles vão divulgar o que eles vão produzir durante o semestre para o aluno. Tá? Onde é que a gente pode fazer isso, Bruno? Lá no pátio. Organiza um pátio, se for quadra, pronto, vá para a quadra, organiza esse momento. É interessante que seja em forma distantes, mas também pode ser com apresentações em palco. Lá na escola a gente fazia como? A gente fazia os estantes, mas lá existiam momentos para cada dupla de professor fazer a apresentação, tá certo? Os alunos devem anotar, e aí é importante, vocês têm que falar bem claro para o aluno. Existe uma caracterização diferente esse ano em eletiva, porque anteriormente a rede estava adaptada para apenas uma eletiva para cada aluno. Agora não, o aluno vai poder ter 2 eletivas de base. E esse é um problema. Por quê? Porque antes o feirão era simples, o aluno ia lá, olhava a eletiva que ele mais gostou, botava a ordem de preferência, gostei mais dessa, depois depois dessa outra. Agora ele vai ter que fazer 2 escolhas de eletiva. Para isso, vocês vão ter que estar explicando lá para o aluno que existe 2 blocos de eletiva. A eletiva que acontecer na quinta-feira, como aquele horário que eu mostrei, ela tem que ter somente aquele grupo de eletiva daquele dia. Então, bora lá. Eletiva A, B e C é da quinta-feira. Eletiva 1, 2 e 3, ela é lá da sexta-feira. Tu não vai poder escolher as 2 eletivas do mesmo dia ou 2 eletivas do outro dia. Tu vai ter que escolher uma eletiva da quinta e uma eletiva da sexta, tá? Para poder não casar. Imagina o aluno escolhe 2 eletivas que é do mesmo dia. Ele não vai ter como se dividir para ir em 2 salas ao mesmo tempo. Agora, se ele escolher de dias diferentes, sim, ele vai em um dia em uma eletiva, no outro dia na outra, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar um infográfico que vai dar para vocês entenderem um pouco sobre isso. Acabou o feirão da eletiva. Então, a gente vai passar para onde? Próxima etapa, Marcos. A gente vai passar para as inscrições, certo? E aqui, o que nós temos que ter cuidado? Como eu disse, vocês estão vendo essa senha bem aqui embaixo? Tem senha, número. Aí tu vai botar número 1, 2, até 100, sei lá, de acordo com a quantidade de alunos da primeira série. Essa senha aqui, vocês vão entregar ela no dia consecutivo ao feirão, lá pela manhã, por ordem de chegada. Quem chegar cedo vai pegar a ficha número 1 e vai poder escolher qualquer uma eletiva do dia que ele quiser, porque vai ter bastante vaga. Agora, se tu chegou atrasado,
tu vai pegar provavelmente a tua primeira opção, talvez não tenha mais vaga, então tu vai ter que passar para a segunda opção, terceira opção de cada dia, tá? Porque você chegou tarde e pegou as últimas senhas. Então, olhem bem aqui, ó, que tem assim, ó, eletiva dia 1. Aí está descrito, eletiva A, B e C. Pode ser, por exemplo, eletiva com o tema da eletiva. Cultura africana, feminicídio. E a outra fala sobre estereótipos e etc. A eletiva do dia 2. A eletiva 1, 2 e 3. E aí eles vão poder marcar aqui, ó, uma eletiva de um dia e uma eletiva da outra. Quem é que marca isso aqui, Bruno? O professor que está fazendo a inscrição. Ele vai ter que estar com papel lá, anotando. Vai estar o nome dele, o nome da dupla, o dia que vai acontecer a eletiva dele e o nome da eletiva. Lá ele vai botar o nome do aluno e a turma dele, que se inscreveu. E aí ele marca na ficha do aluno. É criterioso? Deve ser. Porque se não for criterioso, vai ocorrer os problemas que eu disse. Aluno escolhendo 2 eletivas no mesmo dia e etc. Algo importante a falar aqui é que qual é o cuidado do gestor? Os professores, as duplas, vão estar dispostas lá numa sala separada. O gestor vai deixar os alunos da primeira série toda no pátio, por exemplo, e vai começar a chamar as senhas. Senha de 1 a 10. Se direcione, por exemplo, ao auditório para fazer sua inscrição. E eles vão lá, vão fazer a inscrição deles. Antes de sair, tem que ter alguém da gestão para olhar se realmente ele marcou aqui, ó, as eletivas do dia diferente, para poder não complicar, tá certo? O professor, na hora de fazer a inscrição, também deve estar observando isso, para ver se o aluno não fez a escolha da mesma eletiva do mesmo dia. Eletivas distintas do mesmo dia, tá certo? Pode adiantar, Marquinhos. A informação das turmas. Bruno, eu acabei de fazer minha inscrição, o que eu faço? Recebe dos professores as relações lá das eletivas, quem se inscreveu para cada uma delas. Meu amigo, passa tudo isso para uma planilha. É um conselho. Passa tudo para uma planilha, onde vai ter o nome e a turma do aluno. E você tem que ter cuidado para saber quem foram os alunos que faltaram nesse dia. Porque quem faltou não vai ter escolhido a eletiva. E aí você vai ter que matricular ele em outro momento, certo? Depois que tu digitalizou todas essas informações, tu vai ter que ter o cuidado de disponibilizar isso para o aluno em uma área comum. Pode ser na entrada da escola, pode ser no pátio, etc. E aí esse aluno, ele, antes da eletiva inicial, vocês vão falar, olha, gente, vê na quinta-feira. Vai lá na sessão de quinta-feira, vê quais são as eletivas que estão disponíveis para esse dia. Teu nome está em qual delas? E aí tu vai para a sala. Porque nessa própria ficha, tu vai ter que dizer qual é a sala que o aluno está. Lá na porta da sala também vai ter que estar a ficha com o nome do aluno, tá? Para poder eles não estarem se perdendo nessa situação. Pode adiantar, Marcos. Culminância da eletiva. Então, pronto. Ela deve ser planejada só com o professor tem a ideia e vai lá e faz tudo, não. Ele deve planejar junto com o estudante, porque é o estudante que está naquela atividade ali durante 6 meses. Então, pelo menos 2 semanas antes de ocorrer essa eletiva, é importante as aulas estarem direcionadas somente para o planejamento e confecção de material, para poder estar divulgando do que eles irão apresentar, ensaios e etc. É possível, teve uma dica de um gestor, na verdade, de um articulador na última formação, que ele falou, Bruno, pode ser em blocos diferentes? Blocos da apresentação das eletivas da quarta-feira. Depois, o bloco de apresentação das eletivas da sexta-feira. Pode ser? Pode. Pode ser tudo junto também. A diferença é o seguinte, é que vocês vão ter que disponibilizar alunos diferentes para cada apresentação dessa, visto que eles são da mesma turma, e aí pode ter uma misturada aí muito complicada, tá? Por isso que é interessante fazer em blocos. Pode adiantar, Serginho. Marcos. Inscrição da eletiva, tirando a dúvida aí, ó. A senha. Então, aqui é uma escola que tem 4 turmas, ou seja, tem 8 eletivas. 4 eletivas vai ficar no dia 1 e outras 4 eletivas vão ficar no dia 2. Então, eu botei aqui dia 1. Primeira, segunda, terceira e quarta. Dia 2, A, B, C e D. Iberê, ele chegou e escolheu a eletiva 4 e a eletiva A. Tá tudo certo com o Iberê? Tá. Ele vai estar no dia 1, ele vai estar com a 4 e no dia 2 ele vai estar com a A tranquilamente. A Maria, ela escolheu aqui a eletiva 2 do dia 1 e escolheu a eletiva C do dia 2. Tudo bem também. Ela vai estar inscrita tranquilamente. Só que João, ele fez a escolha da eletiva 1 e da eletiva 3. Nesse mesmo dia, que vai acontecer no mesmo horário. Ele vai conseguir fazer participar dessa eletiva? Não vai.
Daí o cuidado que o gestor tem que estar, e os professores também, para poder esse aluno estar em eletivas distintas, tá bom? E de dias distintos. Pode adiantar para mim, Marcos. Então, o ementa da eletiva, ele é o direcionamento, tá? Ele que vai estar dizendo, ele é parecido com o plano de ensino, mas tem suas peculiaridades, e ele que vai estar orientando toda a organização dos professores para com os estudantes. E vai também estar ajudando quem, Bruno? O supervisor. Se não tiver supervisor, vai ter o gestor adjunto. E aí a gente vai nessa escala para poder trabalhar. Esses dois terão que fazer a supervisão dessas emendas, porque às vezes o professor faz a emenda, mas não está de acordo com o que devia. E a gente tem que procurar mandar solicitar, desculpa, para esse professor fazer os alinhamentos necessários. Pode adiantar, Marcos. Então, como eu falei para vocês, a eletiva de base. Esse aqui é um exemplo, tá muito pequenininho, vocês vão receber o correto, tá? Mas esse aqui é um exemplo da formação geral básica de sociologia. Então, se eu tenho um professor de sociologia que está planejando uma eletiva de base, eu vou entregar esse material para ele e, de acordo com o tema que ele escolher, olhando esses conteúdos ou não, ele vai ter que adaptar aos objetos de conhecimento, tá bom? Aos conteúdos dessa área. Pode adiantar, Marcos. Ementa de pré-IF. Então, aqui é um exemplo de ementa de pré-IF. O que tem? Informação geral, justificativa, objetivo geral específico, eixos estruturantes. E aí a gente vai falar de forma detalhada em outro momento sobre isso. E aí foi cortada a avaliação processual, que não existe mais para ele. Pode adiantar, Marcos. Conteúdo de pré-IF, aí é o que eu falei para vocês, ó. Enquanto que a eletiva de base utilizou aquele conteúdo de formação geral básica de sociologia, em um caso específico, aqui na pré-IF não. Ela só vai utilizar esse material aqui, ó. Então percebam que a primeira coluna tem um eixo temático. São 4 eixos temáticos ao todo, tá? Conteúdo, aí cada eixo temático tem seu conteúdo e seus objetivos. E é esse material que tu vai ter que entregar, disponibilizar lá na jornada pedagógica para o professor de você poder, de pré-itinerário formativo, no caso aqui de saúde, poder planejar a sua ementa, tá? Organizar a sua ementa. Detalhe importante, bem aqui, é que eletiva, Bruno, como é que pode ser uma eletiva de pré-IF se o aluno não vai escolher? Ele não escolhe a eletiva, mas ele vai estar escolhendo, junto com o professor, o conteúdo. Então, o professor, em algum momento, ele vai ter que sentar com o seu estudante, mostrar o que existe dentro daquele tema e o que o estudante prefere, como um todo, lógico, né? Os estudantes em uma turma preferem abordar dentro daquele conteúdo. E aí ele faz esse crivo e cria a ementa dele a partir dessa interação com o estudante. Então, dessa maneira, a gente tem um caráter eletivo da eletiva de pré-itinerário formativo, tá bom? Pode adiantar, Marcos. Aqui, continuando, os outros eixos temáticos do pré-itinerário formativo de saúde. Pode adiantar. Aqui é o caderno de apoio, gente. Se vocês quiserem algumas ideias de como é que funciona, como é que pode se organizar isso dentro da escola, existe um caderno do ICE, que é o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, que ajudou a implantar as escolas integrais e traz muitas ideias interessantes nesse caderno, tá bom? Vai também estar disponível para vocês. Pode adiantar. E por fim, gente, eu sou grato pela presença, pela observação de toda a atividade proposta até aqui o momento. Espero estar ajudando ainda mais vocês. A minha missão aqui no momento, aqui enquanto articulador estadual, principalmente aqui da URI de São Luís, é essa, é poder estar ajudando o máximo possível no que eu possa estar podendo entregar, fazer essa entrega para vocês, tá? Ser apoio. Valeu, obrigado. Deixo a cargo de Elisiane. Obrigada, professor Bruno. O professor Bruno é articulador aqui da equipe também, né? E é articulador da URI São Luís. Professor Bruno, algumas perguntas, né? Como eu disse lá no início, né, a eletiva é uma dos componentes que mais traz dúvidas em relação, principalmente, à operacionalização, ao como fazer, né? Nossos amigos gestores precisam dessas informações para poder organizar horário, mapear o professor. Lembrando, pessoal, que sempre todas as nossas orientações aqui estão articuladas ao mapeamento, né? A todas as informações já dadas a vocês sobre em relação ao mapeamento. Então, a gente foi selecionando, são muitas dúvidas, mas já de antemão, vendo o chat, várias orientações que nós já temos, nós vamos encaminhar para vocês um orientativo sobre as eletivas. Tudo isso que o professor Bruno colocou aqui, nós vamos fazer uma orientação, porque essa é a ideia de cada componente desse, de cada
digamos, onde tiver mais dúvidas, né, que nós passamos aí a orientação para que vocês, a partir dessa orientação, possam conduzir da melhor forma nas escolas. Lembrando que nós vamos ter outros momentos formativos, mas é importante que a gente já tire algumas dúvidas relacionadas aqui. Sobre as eletivas de base do primeiro semestre, serão propostas, as eletivas de base do primeiro semestre serão propostas pelos professores, pois o planejamento vem primeiro que o contato com os alunos. É uma pergunta aqui. Temos 2 turmas de primeiro ano. A pergunta é: os professores de eletiva de base poderão ser os mesmos para as 2 turmas? E a SEDUC já disponibilizará material, a gente já falou que sim, né? Nós colocaremos, enviaremos anexo ao caderno de orientações. E quem serão os professores que farão as eletivas nas escolas? É necessário contratar outros profissionais? Tá, eu vou responder a última, porque foram muitos, acabou que eu me perdi em relação às primeiras, mas a última. Foram muitas perguntas. Eletiva, eu vou precisar contratar professor? Não. Eletiva, quem trabalha é o professor do componente normal da escola, e principalmente porque tem que entender que a eletiva é objeto de conhecimento, é conteúdo lá de biologia, química, física, matemática e todos eles. A única diferença é que tu vai trabalhar com o tema de forma articulada e interdisciplinar, tá bom? E no caso de pré-IF, aí tu vai ter que ver que são os professores daquele itinerário formativo, tá? Dos componentes naturais, que é o que a gente fala, daqueles pré-itinerário, tá bom? Primeira pergunta lá, Elisane, desculpa. Isso aqui, essa primeira pergunta. As eletivas de base do primeiro semestre serão propostas pelos professores, pois o planejamento vem primeiro que o contato com o aluno. Eletiva de base, a escolha do conteúdo não é com o estudante. Eletiva de base, o professor que escolhe o seu conteúdo junto com o seu colega, que está trabalhando junto, tá bom? É importante que seja dado atenção ao sonho do aluno, mas no primeiro semestre não vai dar. Porque no primeiro semestre a gente não vai ter ainda esses dados, mas lá no segundo semestre a gente já vai ter o resultado dos sonhos, a catalogação do sonho da escola. Então, se metade da escola tem vontade de ser médico, então bora lá tentar fazer eletivas voltadas para a área de medicina. E aí a gente fomenta ainda mais o interesse do aluno em estar na escola. Próximo. Isso mesmo, professor Bruno. É aquilo que a gente vem sempre dizendo, gestores, tudo está muito articulado e alinhado, né? Então, no primeiro momento, os professores farão essa organização, mas no segundo momento, quando os estudantes eles já puderem coletar essas informações dos estudantes, as eletivas vão estar cada vez mais próximas deles aí, sempre pensando naquela questão da escolha, do direcionamento para o itinerário formativo. Eu acho que foram essas, professor Bruno, as que mais saíram aqui no chat, né? E algumas dúvidas também de mapeamento, né? Eu acho que a gente pode retomar só a questão de se são 2 professores, acho que saiu bastante essa pergunta no chat. Esses são 2 professores por eletiva e que são 2 blocos de eletivas. Certo? Certo. Queres complementar alguma coisa sobre isso? Em relação ao mapeamento, gente, fiquem tranquilos, tá? Vai dar certo. São 2 horários, professor. Bruno, como são eletivas em blocos diferentes, 2 dias de eletiva, o professor pode cumprir 2 eletivas de base? Pode, tá? Ele pode. Aí vai ter que ter o detalhe no dia do feirão, que ele vai ter que estar com um grupo apresentando uma eletiva e com a outra dupla apresentando a outra eletiva. Então dá para fazer, certo? Bruno, ele pode cumprir uma pré-IF e uma eletiva de base? Pode também, certo? São horários distintos, então dá para ele cumprir esse horário, essa atividade. Basta ter esse entendimento, mas que preferencialmente, muito importante que sejam 2 professores, sim. Bruno, não deu, ficou faltando uma carga horária, dá para botar uma hora extra para o professor? Bota essa uma hora extra, então adapta ele lá para ficar com 2. Agora não deu de forma nenhuma, ficou uma. Vai ser possível? Vai. Mas a título de exceção e de contato junto com as URIs para poder estar conversando isso, tá certo? Isso, sempre, pessoal, seguindo as orientações do mapeamento, da organização com a regional. É isso mesmo, professor Bruno, mas essa orientação e a eletiva tem que trazer essa ideia da interdisciplinaridade. Atenção também aos componentes naturais da pré-IF, né? Porque aí você já direciona também melhor esse professor que estará trabalhando com a pré-IF. Então, eu queria agradecer ao professor Bruno, lembrar que nós vamos enviar os slides, já estão nos perguntando aqui, sim, enviaremos os slides, enviaremos os materiais, enviaremos o caderno de orientações junto com os anexos relativos a toda essa orientação que nós estamos trabalhando aqui com vocês, tá certo, gestores? Então, Bruno, eu te agradeço, muito obrigada, e vamos seguir a nossa pauta.